Boa noite. Eu sou Almirez I, um brasileiro que vive em Boston, Boston Kingdom. Obrigado por estar no nosso canal. Durante a pandemia, temos que usar máscara. Máscara salva vidas. Não esqueça, é muito importante. Ao final desse roteiro, eu vou pegar a máscara quando estiver indo para Boston e vou colocar de novo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a situação do lockdown. O que é esse tal de lockdown? Já está até circulando nas redes a brincadeira de tranca as ruas. Na realidade, gente, o lockdown ele é o confinamento. Quando uma região, ou um estado, ou mesmo uma nação, não adere ao isolamento social, cujo objetivo é evitar que fique grave a situação, nessa situação que nós estamos vivendo agora de pandemia do coronavírus, a evolução da doença faz com que as autoridades adotem o confinamento. Então, se a sua região não teve uma adesão no isolamento social, se ficou abaixo de 50%, e se nessa região os números de leitos estão ficando comprometidos e muitas pessoas estão sendo contaminadas, é quase certo que você terá o confinamento. E no confinamento tudo se complica. Tudo. Por quê? Se na nossa região já foi difícil você participar do isolamento social, onde você poderia sair usando máscara, né? Poderia ir no supermercado, uma pessoa por família, você tinha liberdade de chegar no supermercado e fazer suas compras. Desde que você obedecesse essas regras de distanciamento, você faria sua compra. Você poderia eventualmente ir até num prestador de serviço, você poderia ir numa loja que estivesse funcionando conforme as normas de segurança e os protocolos, né? Você poderia tranquilamente fazer isso. Quando você adota o confinamento, aí as coisas ficam mais rígidas. Você terá que dar justificativa à autoridade sobre a sua circulação. E quando você for no supermercado, que está garantido que você terá acesso, é os itens de alimentos. Alimento e higiene pessoal. Você vai ter restrições de acesso a alguns itens. Você vai para a farmácia, para um posto de gasolina, para um supermercado e vai ter que justificar quando você estiver na rua se a sua locomoção sair daquele perímetro determinado pela autoridade. Então não é brincadeira não, é uma situação muito crítica, a situação do confinamento. Por isso, eu peço aos colegas aí que estão na resistência que façam chegar aos familiares ou aos seus amigos através de mensagens, através de mídias eletrônicas, que nós precisamos sim, nesse finalzinho aí, cumprir a regra do isolamento social, para que tenhamos um índice maior do que 50%. Com um índice maior que 50% e com a disponibilidade de leitos, nós não iremos fazer parte dessa situação de lockdown. O lockdown vai complicar a nossa vida. Okay? Isso é muito importante. Temos que tomar cuidado com o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte vai estar aí o tempo todo tentando sabotar esses procedimentos. Faz parte da democracia essa situação. Tá? Uma dica que eu dou para você, uma vez se for confirmado o confinamento na sua região, você observe se na sua despensa, se na sua reserva de alimentação, tem alguns itens básicos de sobrevivência. Então, na hora que você for fazer suas compras, observe se você tem, por exemplo, o arroz, se você tem o sal, se você tem velas, se você tem fósforo na sua casa, se você tem folhas de louro, se você tem bicarbonato de sódio. Isso é muito importante que você observe esses detalhes. Isso vai garantir uma sobrevivência da sua família, com certeza. Tá? Veja se tem macarrão, essas coisas básicas mesmo, que você tem certeza que não pode faltar conforme a sua dieta. Observe aquelas questões também, se você tem criança, do achocolatado, se você tem pessoas na sua residência que não fica sem refrigerante, observe se você tem esses itens, para que você garanta
aí uma tranquilidade para que não haja pressão alimentar na sua família. Coisa simples, é o seu dia a dia, a sua compra, só observe se de fato tem, não é para você fazer estoque, mas não deixe faltar esses itens. Depois, inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre sobrevivência em situação de caos social. Isso é muito importante que você tenha essa noção. Mais uma vez, gente, cabe lembrar que a nossa questão é uma questão de saúde. A questão de saúde nós não podemos, de maneira alguma, confundir com a questão política. A questão sanitária nossa, nesse momento, é muito preocupante. Existem muitas pessoas na nossa cidade que não têm ainda acesso às condições básicas de higiene. E outras famílias não têm acesso à segurança alimentar. Eu, por exemplo, comprei um pacote de arroz. Paguei R$12. Pacote de arroz, R$12. Pode garantir a sobrevivência de uma família por uma semana. Claro, se você tem mais dinheiro, você pode comprar uma cesta básica a partir de R$50. A partir de R$50 você já garante aí a sobrevivência de uma família por 2 ou 3 semanas. Se no seu prédio, no seu local onde você mora, você conhece alguém que está nessa situação, que está numa situação vulnerável, quando você for fazer suas compras, traga um pacote de arroz a mais, um pacote de macarrão, coisa simples. Você não precisa, de maneira alguma, ter gastos excessivos para ajudar o próximo. Eu, por exemplo, hoje, com R$12, comprei esse pacote aqui de arroz. Entendeu? Sobre a questão política, principalmente esse pandemônio todo que nós estamos vivendo, existe sim a possibilidade da gente ter uma situação controlada com base na liberdade dos poderes. Tem uma briga muito forte dos empresários, das pessoas do comércio, para que o comércio seja reaberto, para que a indústria volte. Principalmente agora que a Europa está saindo do confinamento, está saindo do isolamento. Então haverá demanda por produtos. Por isso que essa pressão toda para que as empresas voltem a funcionar. Contudo, gente, é muito importante você garantir a sua segurança. Se você tiver que trabalhar, use máscara, capriche na higiene, lave sempre as mãos, faça o que tiver possível para proteger a você e também aos seus familiares. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre o lockdown. O lockdown não é uma questão política, é uma questão de sobrevivência. Você precisa entender isso. Não adianta você ficar reclamando das autoridades, não adianta você ficar falando da situação financeira da empresa que você tem, ou da empresa onde você trabalha, ou da sua conta. É compreensível que você esteja nervoso. Afinal de contas, são sonhos interrompidos, são projetos de vida que essa pandemia adiou e em alguns casos até destruiu. Eu entendo. É imprescindível também falar que nem tudo está perdido, nem tudo é tragédia. Cientistas na Inglaterra já estão a um passo de testar a vacina. Acreditamos que aí em volta de mais uns 20 dias já teremos os testes da fase 2 de vacinas em seres humanos. A China também já está desenvolvendo a vacina em tempo recorde, eu acho que já vai fazer a segunda fase agora. É provável que até em julho já tenhamos uma vacina, e vale lembrar que esse laboratório da China é aquele mesmo que surpreendeu o mundo ao lançar a vacina primeiro do H1N1. Então a esperança está aí, né, gente? Esperança. Tem um laboratório também na Itália que está bem próximo de fazer os testes finais da vacina. Enfim, temos notícias boas. Uma outra situação que, se a gente conseguir fugir desse confinamento, vai ser muito bom em função da experiência de outros países. Por exemplo, a China ela fez um isolamento, fez um controle, já resolveu a situação, então sabemos que é possível. O Vietnã não chegou a ter 300 casos e até o momento desse roteiro não tem vítima.
E o Vietnã tem aproximadamente 96 milhões de pessoas, devemos confirmar. A Nova Zelândia é um país que tem uma população pequena, mas também o isolamento feito corretamente surtiu efeito. Então, se a gente conseguir evitar esse lockdown, vai ser bom. Por outro lado, se não tiver jeito, a gente tem que ter muita paciência, muita compreensão. Vamos ter que fazer tudo que tiver ao alcance, cada um somando aí para passar por essa fase e passar bem, passar rápido e sair para a gente sair dessa de maneira vitoriosa. Mais uma vez eu vou falar para você, pode parecer repetitivo, mas se todos nós aqui da Resistência mandar uma mídia, se você saber que um colega seu está saindo, que está passeando, passa uma mídia para ele falando, olha, precisamos de cumprir o isolamento, é uma responsabilidade social. Vamos somar esforços para que a gente possa garantir que a nossa região não vá para esse confinamento. Conto com você, com seu esforço, faça o que tiver ao seu alcance para a gente não entrar no confinamento. Até a próxima, compartilhe, curta e se inscreva no meu canal e passe para frente. Obrigado, axé.